Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Olá, meu irmão, minha irmã, estamos nos encontrando mais uma vez e agora o nosso estudo se aproxima do final. Mas nessa etapa do livro do Padre Jonas, Maria Mulher, do Gênesis ao Apocalipse, ele incluiu o testemunho do Dunga, ex-membro da comunidade Canção Nova e hoje atuando na Rede Vida. Desde os 12 anos, 14 anos, o Dunga enveredou-se por um caminho de pecado que o desfigurou como pessoa humana. Eu mesmo conheci o Dunga em 1984, no Maranatá, lá em Pindamonhangaba, período em que ele já se havia encontrado com Jesus e vivia intensamente a conversão e o batismo no Espírito Santo. Vale a pena ler o testemunho do Dunga no livro, pessoalmente, mas hoje nós vamos ver um recorte de uma participação dele no programa de internet, o Santo Flow, em março agora desse ano de 2023, onde ele conta um pouco do milagre que aconteceu na vida dele. Vamos assistir esse vídeo. Como que a gente pode considerar aquele dia do Dunga ali? Existem algumas conversões que a gente tira da prateleira de conversão e coloca na prateleira de milagre. Né? Então, por exemplo, conversão é uma coisa muito bonita, eu encontro o pessoal com Deus, mas tem algumas que você tira dessa prateleira, bota numa prateleira acima, e onde está escrito milagres. Né? Que foi aconteceu comigo, que eu considero. Por quê? Meus pais já eram carismáticos. Né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todas batizadas no Espírito Santo, e eu era o problema da minha casa. Né? Eu não tinha chegado até você ainda. Então, meu pai e minha mãe rezavam. E um dia, eu andando, eu tinha feito uso da maconha, então eu estava doidão, né? Estava sem condição de raciocínio, também não estava conseguindo resistir nada. Qualquer proposta que viesse, eu iria aceitar. Se alguém me oferecesse uma droga mais forte, eu iria aceitar. Se alguém me oferecesse para dormir, eu iria dormir, porque eu estava entregue. Né? Vulnerável total. Vulnerável. Então, andando pelas ruas da minha cidade, eu morava num bairro, mas estava andando no centro da cidade. Eu passei em frente a uma igreja, e a igreja estava lotada, né? A igreja de São José, no Largo de São José, aqui em Pindamonhangaba. A igreja estava lotada, era um grupo de oração chamado São José também, e eu fui atraído. Então imagina um cara drogado passando na rua, um jovem de 18 para 19 anos, drogado, uma camiseta do Iron Maiden, né? As unhas amarelas da nicotina do cigarro, também da maconha, enfim. Eu entrei naquela igreja. Então aí eu considero um milagre, porque eu poderia não entrar, poderia passar reto, poderia ter caído, enfim. Eu entrei e fiquei encostado lá na parede, porque realmente, literalmente, eu não sabia onde eu estava. Né? Como um cão vira-latas que entra na igreja e tal. Só que o pregador, a música, o clima, né? Estava com muita unção, e aquilo foi tomando conta de mim. Como eu não estava resistindo nada, e nem tinha condições para isso, a palavra foi entrando. Né? E aí aquele efeito que demoraria ali, 12 horas para passar completamente, aí veria aquela ressaca, e no dia seguinte eu iria trabalhar totalmente estragado. Com 40 minutos ali dentro daquele grupo de oração, meus neurônios se organizaram, eu senti um bem-estar muito grande mesmo. Eu tinha um histórico atlético, eu era um cara bem fisicamente, mas a minha mente que estava tomada, eu tive uma sensação de bem-estar. Sabe quando você acorda domingo disposto, dá aquela espreguiçada, olha para o sol e fala, hoje é o dia, né? E você sai caminhar e tal. Eu tive uma sensação de bem-estar. Eu não orei em línguas naquela hora, nem muito menos eu rezei, nada. Eu tive uma sensação
de gozo, né? De prazer espiritual, de bem-estar, de alegria. Eu nunca tinha sentido aquilo, né? E ali eu gostei e fiquei. E no que eu fiquei, eu acompanhava as músicas, a pregação, e gostei demais do que eu vi. Então, por isso que eu considero aquele momento um momento de milagre. Sim. Porque no dia seguinte, quando eu levantei e fui trabalhar, eu era o cara que dormia no banheiro, que enrolava o chefe, que dava trabalho, aquela coisa. Naquele dia eu cheguei para trabalhar, a fábrica onde eu trabalhava, ela estava diferente. A oficina onde eu trabalhava, ela estava legal. Meus amigos, que coisa. Sabe? Meus companheiros de trabalho, eu era bem novo e eu trabalhava com muitas pessoas bem já maduras, com muitos anos de fábrica, de idade e tudo mais. Sim. E eu cheguei para o meu chefe e pedi um serviço difícil para ele. Eu queria hoje um serviço difícil. Ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, estou querendo pensar melhor. E ele me deu um desenho no tamanho dessa mesa aqui, aqueles desenhos que você fica 40 minutos interpretando para depois assim, começar. E a partir daquele dia, a partir do dia seguinte, literalmente falando, eu era uma outra pessoa. Eu era um outro ajustador mecânico, ferramenteiro. Eu era um outro atleta no meu time. Né? Eu comecei a jogar futebol como nunca joguei, puxando fila no treino. Sim. Eu decidi ficar 2 anos sem namorar, porque meus namoros eram namoros que iam para os motéis, para as camas e tudo mais. Eu decidi ficar 2 anos sem namorar. Eu decidi ir trabalhar deixando a minha moto e a minha bicicleta para andar aqueles 4 quilômetros para poder rezar. E foram os 2 anos mais radicais da minha vida. Caramba, né? Então foram 2 anos assim, que eu não namorei, que eu trabalhei muito, que eu pratiquei muito esporte, que eu passei a frequentar aquele grupo de oração toda terça-feira. E aí eu tive novas amizades, passei a ser animador daquele grupo, passei a animar missas no domingo, 5 missas no domingo, né? Caramba. E outros grupos de oração durante a semana. Continuei estudando à noite, né? E me tornei um dos melhores alunos da classe. Então, veja que aquele dia, aquela sensação, né, de bem-estar, aquela injeção de endorfina, com adrenalina, com tudo que é química boa no meu corpo, que Deus liberou. Então aquilo eu considero ali um grande batismo no Espírito Santo. Agora, depois desse precioso testemunho que o Dunga nos deu, vamos ler agora a carta de São Paulo aos Hebreus. Pegue comigo a sua Bíblia. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4, onde nós podemos perceber a linda transformação que Deus está fazendo em todos nós cristãos, aqueles que se colocaram nos braços de Nossa Senhora, como fez o Dunga, para que seja transformado por ela nas feições de nosso Senhor Jesus Cristo. Pegue aí, Hebreus 12, versículos de 1 a 4. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Em vez do gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Essas são, para nós, palavras do Senhor. Veja só, meu irmão, o mundo, o pecado, o demônio, nos transformaram até por essa vivência no mundo, nos transformaram, nos desfiguraram até, e hoje nós estamos vivendo um processo de restauração, e Nossa Senhora está sendo o grande instrumento de Deus para essa transformação. Mas não estranhe as coisas que estão acontecendo com você, as dificuldades que você está passando. Mas também não se iluda, ou seja, não seja ingênuo em pensar que os erros vividos no passado, que agora você está enfrentando, eles desapareceram, porque você já é do Senhor, está tudo resolvido. É verdade que você recebeu a semente
de uma nova criatura. Foi perdoado por Jesus, mas é longo esse caminho de restauração que nós precisamos percorrer. Estar em restauração é como um acidentado nas estradas. O rosto fica desfigurado às vezes, o corpo fica deformado, mutilado. Nós precisamos passar por sucessivas cirurgias de restauração e não podemos parar ou desanimar até recuperarmos a face, a integridade de filhos de Deus, semelhante à forma inicial quando saímos do coração de Deus. Não fique preocupado com aquilo que aconteceu no seu passado, com esse acidente, e que às vezes volta à tona, os traumas. A missão de Maria é devolver a todos nós a integridade, o rosto original de filhos de Deus. Deixe-se curar e transformar por Maria, que quer fazer uma obra completa na sua vida. Não desista, não volte atrás. A restauração e a santificação são obras de transformação que envolvem arrependimento, e esse arrependimento permanente envolve confissão, comunhão eucarística, reparação, oração do Santo Rosário. É estar nos braços de Maria diariamente para receber a integridade de volta, até chegar à plenitude da integridade e da santidade, como diz as Escrituras na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Sereis santo porque eu sou santo. E aí nós teremos as feições de Cristo. Uma fórmula preciosa de santificação é o rosário. No início pode parecer difícil e até cansativo, mas com insistência e firme propósito se torna fácil e até prazeroso. Mas é preciso persistir e não ceder. Por exemplo, o deficiente visual, ele cede à cegueira? Não. Ele fica encerrado dentro de casa? Não. Ao contrário, ele vai em frente, anda nas ruas com o seu bastão, com a sua bengala, enfrentando o trânsito, os obstáculos, às vezes melhor do que quem enxerga. Procura aprender e ler pelo método de Braille e nos dá uma lição de superação de todas as dificuldades. Os surdos se comunicam por gestos, leem lábios, usam a linguagem de Libras. Isso é superação, é uma luta intrépida. Mas precisamos nos colocar nos braços de Nossa Senhora. É nosso hospital mariano, é nele que seremos curados até ver restituída a integridade de nosso ser espiritual. Sendo cego, surdo, mudo, pecador, de qualquer espécie, coloque-se sob a proteção de Maria, pois ela, como mãe, não nos desamparará, porque fomos confiados a ela por Jesus aos pés da cruz, e ela vai lutar conosco e junto de nós até obtermos a vitória sobre o pecado. Se a onipotência suplicante é por nós, quem será contra nós? Com ela seremos capazes de superar todas as dificuldades e alcançar a vida plena na graça de Deus. Por isso, vamos rezar juntos agora. Querida Mãe de Deus e nossa, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas muitos de nós passamos pelo triste processo de desfiguração, vitimados pelo pecado e pelo mal. São influências, são seduções a que estivemos e estamos sujeitos nesse mundo e sabemos quão frágeis nós somos e quão vulnerável é a nossa natureza humana às insídias do maligno. Por graça divina somos preservados e pela divina misericórdia somos resgatados. Mas hoje nos colocamos humildemente na vossa presença, Mãe, Rainha, para nos consagrarmos inteiramente a vós e convosco no serviço do reino e na luta constante e implacável contra todo o mal e todo o pecado em nossa vida. Recebe-nos, Maria, como vossos filhos e guarda-nos sob a vossa materna proteção, para que possamos triunfar na batalha contra as hostes do inimigo e nos apresentarmos dignamente diante de Deus no momento do nosso juízo.
Fortalece, Senhor, a nossa disposição de combater o pecado e socorre-nos em nossas angústias e aflições. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o nosso próximo encontro. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre, meu Pai.